Como que foi esse seu interesse nas origens, na infância? Como que você foi caminhando para fazer economia, ciências contábeis, né? E despertar esse seu interesse? Legal. Bom, sempre conto essa história, sempre começo contando a minha história com esse episódio, né? Eu não tinha a menor noção de qual era a figura do meu pai, né? Assim, eu fui criado no interior de São Paulo, uma vida simples, a gente morava num sítio. Que cidade que é? Mariporã. Ah, Mariporã. Tem aqui do ladinho, pertinho, né? Interior de São Paulo, aqui do ladinho. E, ok, vivi uma vida, uma adolescente normal, né? Quando, com 17 anos, passando em frente a uma banca de jornal, eu fazia economia já nessa época, e eu passei e ouvi o meu pai na capa de uma revista, e tava simplesmente escrito, os bilionários da bolsa, as maiores fortunas. Eu olhei para aquilo e falei, eu não acredito, esse é o meu pai que tá ali. E ali eu descobri que meu pai... Ele escondia de você? Olha, eu não acho que era proposital do tipo, vou esconder da família que eu sou um bilionário. É que naquela época ele era muito low profile. E a gente tem que entender também que não se falava muito de bolsa de valores na mídia. Sim. Foi, acho que talvez ali em 2012, 2013, tava começando a se falar sobre o assunto, né? Você tinha algumas mídias especializadas também digitais, né, nascendo. Tinha alguns influenciadores também começando a falar sobre o assunto. Então, acho que o negócio cresceu mesmo de proporção de 2018 para cá, né? E, em geral, acho também existe uma tendência, não cientificamente comprovada, eu diria, mas de grandes referências, quando o investidor ele é muito focado em dividendos, ele tende a ser mais low profile. Então, o trader, né, que é todos os dias ali investindo, ele quer vender uma vida de, olha lá, ganhei um carro em 2 dias. Então, ele precisa ativar esse tipo de coisa. Sim. E você pode pegar até um dos maiores dividendos do planeta, que é o Warren Buffett. Continua morando numa casinha simples, continua tendo uma vidinha simples, né? Só não é low profile porque é o tamanho gigantesco também da pessoa. Mas eu acho que tem um pouco disso, né? Em geral, o perfil do investidor também demonstra como que ele vai aparecer mais ou menos no mercado, né? Exatamente, exatamente. Então, naquela época, quem conhecia meu pai eram pessoas muito nichadas de mercado de capitais, né? Porque o mercado de capitais é um nicho ainda dentro do mercado financeiro. No mercado financeiro é gigantesco, tem várias vertentes. Então foi aí que começou, assim, na verdade eu já tinha esse interesse de trabalhar com meu pai, já o admirava, já conhecia a história dele, então imigrante, muito pobre. Começou na bolsa em 69, para vocês terem uma noção, nosso Ibovespa, nosso índice é de 68. Sim. Então, e quer dizer, BMF também. exatamente. Então ele trabalhava desde o início de tudo, perdeu um ano de bolsa, né? Então, um cara pioneiro mesmo, que na época não tinha quem se inspirar. Então, a gente tem que pensar que, final da década de 60, as coisas eram muito menos globalizadas. Então, não se tinha notícia, por exemplo, de Warren Buffett, de Benjamin Graham, nada disso, né? As coisas chegaram muito depois aqui. Então, pelo fato dele ter esse conhecimento em contabilidade, né? Ter sido técnico em contabilidade, ter feito economia, isso deu para ele uma visibilidade. Um certo dia ele atuava como uma espécie de auditor independente de algumas empresas de energia, de saneamento. E ele começou a perceber que ele assinava cheques, aprovava como controller, como auditor, as contas dessas empresas. E cheques de dividendos gordos para os controladores. E ele começou a perceber, caramba, eu já invisto em bolsa. Eu também posso ganhar esses dividendos. Esses negócios têm capital aberto, eu posso me tornar um pequeno sócio de um grande negócio. E foi aí que ele se deu conta de que esse poderia ser um caminho vitorioso, exatamente. E aí ele fez um estudo que se chama Ações Garantem o Futuro, que hoje é o nome da empresa GF, né? Legal. E aí... Você já chegou a fazer um podcast com ele, não? Você e ele contando a história do começo dele, ou não? Já fizemos. Depois, já deixa o link na descrição, porque assim, deve ser uma história muito legal, né? Já fizemos. Não, é uma história super legal. E aí, pegar todo esse estudo, né, e transformar num negócio escalável, digital, atualizado, né? Então, foi muito legal, mas eu nunca me imaginei empreendendo, sendo bem sincero. Eu fui criada na minha casa com meu pai dizendo. Eu com 14 anos, foi meu primeiro contato como investidora, em 2008. Ele fez uma carteira de investimentos para mim, com ações da Ultrapar. E falou, olha, os dividendos que essa carteira vai te dar vão ser a sua mesada. Então, dali eu entendi. Porra, se o posto Ipiranga não faturar, não tiver lucro no final do trimestre, eu não vou ganhar minha mesada, não vou ganhar meu dividendo, né? E ele foi me orientando, poxa, vamos reinvestir. Ao invés de você gastar toda a sua mesada em besteira, vamos reinvestir. E me levava nas reuniões. Então, a educação financeira sempre esteve presente na minha casa, desde muito cedo, sem eu sequer saber quem ele era, né? O tamanho da figura dele, o que ele representava para o mercado, né? Então, logo ali já me despertou o interesse.
Então, eu quis seguir a mesma... Acho que é natural, né? Eu quis seguir voluntariamente essa carreira. Então, segui os mesmos passos. Fiz economia. Aqui faz 4 anos, faz 6, né? Fiz mais 2 de contabilidade. E comecei... É complementar, não tem como. É né? complementar, não tem como. E com 17 comecei a trabalhar no mercado financeiro. Legal. Como que 11 foi anos. pra você quando você descobre, né? Nossa, mas vai fazer outra coisa, toca algum outro sonho. Como que foi essa relação? Óbvio, de admiração, também admiro demais meu pai. Mas você teve esse tipo de questionamentos? Tipo, uma vez que você tem todo o dinheiro do mundo, poder fazer qualquer coisa no mundo? Olha, não muito, porque eu sempre vi meu pai como uma pessoa muito feliz e realizada. Então, eu acho que, principalmente agora, depois que a gente escreveu a autobiografia dele, eu tive a oportunidade de participar de todo o processo, né? Foram 18 meses. Eu comecei a perceber, né, que a origem das coisas. Então, a pobreza, ela deixa marcas muito individuais em cada um, né? Então, para vocês terem uma noção, ele começou na Bolsa de Valores, ele sempre diz isso. Não para ficar rico, para nunca mais voltar a ser pobre. Então, ele diz, eu nunca imaginei na minha vida ser um bilionário. Assim, isso não faz diferença para mim. Porque quando você tem todo o seu patrimônio em bolsa, e o seu foco é dividendo, muito do que você disse no início, você exorciza o patrimônio, porque isso pode diminuir de uma hora para outra, como aconteceu na pandemia, por exemplo. Foi a primeira vez que eu particularmente vi o patrimônio ir de bilhão para milhão. Então, a gente foi de praticamente 3 bilhões em patrimônio em bolsa para 900 milhões. A oscilação prejudicou. Exato. Se o investidor não tem, assim, cabeça para isso e se apega muito a esses números, você não sobrevive. Então, ele sempre deixou muito claro que, eu faço o que eu amo, eu não trabalho como uma obrigação. Eu já não precisava mais trabalhar há muitos anos. Ele fala que ele vai tricotar. Então, hoje, assim, que hoje ele já delegou muitas coisas, né? A gente tem também, não só eu, mas a gente tem um time, né? De investimentos, enfim. Então, hoje, quando dá sexta-feira também, ele vai pra Mariporã, que a gente tem ainda a casa lá, que ele gosta muito, passa o final de semana, joga tênis com os amigos. Então, hoje ele usufrui muito mais. Mas dizer, por exemplo, assim, ele nunca foi um cara que se encantou em comprar barco, avião, jatinho, nada disso. Acho que essa vida simples e confortável já o deixava muito feliz. Mas para mim o que pegava muito é essa questão do legado, né? De levar adiante. Eu tenho muitos amigos também que são herdeiros e que, ao contrário, assim, quando se fala de tocar o negócio do pai, arrepia, porque leva como uma obrigação, como um negócio chato, que não tem vocação. E acho que muito também da criação, né? Do patriarca, enfim, que criou o negócio. Acho que existe uma pressão natural sobre o sucessor. No meu caso, não. Assim, soube levar de uma forma muito leve e me fez encantar sobre o negócio de ações. Então, eu não me imagino hoje fazendo outra coisa, né? Então, quando a gente começou a empreender com a AGF, para ele foi um choque. Ele falou, você tá ficando maluca? Você vai largar aqui, imagina a carreira. A gente já tava tudo combinado aqui. Você ia tocar minha carteira, os negócios e tal. Eu falei, não, pai, vou continuar fazendo isso, né? Porque eu trabalhava como analista na época, em uma corretora. E nas horas vagas, depois das 18 horas, fazia o AGF, fazia os conteúdos, né? Comecei a fazer os conteúdos e tal. E isso muito nasceu da vontade dos sócios de, levar isso adiante, né? Porque é uma época que o marketing digital estava aflorando muito na parte de finanças e a gente começou a perceber que existia o interesse genuíno das pessoas sobre dividendos. Tanto de picareta que estava aparecendo no mercado e vendendo curso ruim, né? Levando as pessoas a cometerem erros na bolsa, enfim. E o negócio nasceu muito naturalmente, assim. A gente nem percebeu o que estava fazendo, na verdade, sabe? Nasceu, assim, da nossa vontade de levar o legado adiante. Então, acho que é muito mais nesse sentido, viu, André?